ouvintes, tudo bem? Aqui é a Raquel e estou em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma temática que é geralmente muito debatida, muito conversada em qualquer ambiente, em qualquer situação, e existem muitos casos por aí que vocês vão ver que essa temática que a gente vai abordar é muito aplicada. São os direitos e as garantias fundamentais, e quais as diferenças que isso tem dos direitos humanos e como é que a gente pode trabalhar isso, como é que geralmente pode ser trabalhado isso dentro da OAB. E para conversar sobre todas essas questões constitucionais, nós estamos aqui com a professora de Direito Constitucional, Maíra Kerstenzestic. Boa tarde, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Raquel. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês do Sonora Jurídica para falar um pouquinho sobre direito constitucional, que é a matéria que eu mais amo nessa vida. Principalmente quando a gente fala de exame de ordem, é uma das disciplinas mais importantes a serem estudadas, afinal caem 7 questões, então são muitas questões, e também pelo fato de que alguns temas abordados em direito constitucional também podem cair na matéria de direitos humanos e vice-versa, ou também como tema transversal de outras matérias. Então é importante o estudo dessa disciplina por conta disso. Perfeito, professora. Então vamos lá. Só para todo mundo estar contextualizado, nós vamos aqui no primeiro bloco entender um pouco essas diferenças entre direitos fundamentais e direitos humanos e quais são as fundamentações, quais são a titularidade e os exercícios que esses direitos fundamentais requerem e pedem. No segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre tratados internacionais de direitos humanos e também alguns casos aí que existem, A gente não vai falar sobre todos os casos, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, mas vamos conversar sobre alguns casos específicos que a gente pode ver essa diferença ser aplicada. E no terceiro e último bloco, como sempre, quem já acompanhou o nosso podcast já entende como é que funciona, nós vamos falar sobre a OAB, o exame de ordem, e como é que esses assuntos eles podem cair na sua prova, seja na primeira ou na segunda fase. Então, professora, para começar, vamos então para a primeira pergunta, a pergunta que não quer calar. O que são os direitos fundamentais para os alunos que já conhecem e também para aquele aluno que está ali começando o curso, ou até para quem não entende, o que são os direitos fundamentais? Geralmente, quando há essa pergunta, a maioria das pessoas não conseguem estabelecer um conceito, uma definição exata do que seria direitos humanos ou então direitos fundamentais. A maioria sabe dizer alguns, como, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade de expressão, manifestação, direito de ir e vir, direito de ir e vir também, que está aí na liberdade de locomoção, liberdade religiosa, liberdade de crença, também direito à segurança, direito à propriedade. Então, quando a gente pergunta o que são direitos fundamentais, a maioria das pessoas dizem alguns, mas não consegue estabelecer e definir o que exatamente seriam direitos fundamentais. Conceituar, em 2 linhas do que é. Exatamente. É difícil, Mas se você perceber, esses direitos são os direitos mais básicos da existência do ser humano. Então, direitos fundamentais é isso, os direitos mais básicos, os direitos mais essenciais, para que o ser humano, para que o indivíduo, ele possa viver com dignidade. Tanto que a nossa Constituição, lá no artigo 1º, inciso 3º, estabelece como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Então, toda vez que a gente fala em direitos fundamentais, nós também temos que fazer essa ligação com a dignidade da pessoa humana, entendendo os direitos fundamentais não só como aqueles que estão ali no artigo 5º, porque toda vez que a gente fala em direitos fundamentais, aí todo mundo já fala, aqueles do artigo 5º, mas não só exatamente do artigo 5º. Lá no artigo 5º a gente tem uma série de direitos fundamentais, mas que são mais atinentes ao indivíduo em si. Então, são os direitos individuais e coletivos que estão ali no artigo 5º. Mas os direitos fundamentais, eles vão muito além do artigo 5º. Olha aí. Então, a gente tem ali no artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º e artigo 9º, e 10º e 11º também os direitos sociais, que também são direitos fundamentais. Então, o
conceito de direito fundamental, ele é bem mais amplo do que a gente imagina ser. Então, a gente tem ali nos direitos sociais direito à moradia, né, direito ao trabalho, direito à previdência social, direito ao transporte, que também foi uma novidade, né, o direito ao transporte. Ele não veio lá no texto original da Constituição, já veio... 88, veio depois, Veio depois, lá em meados de 2014, né, 2014, 2015, foi que a Constituição foi alterada para incluir o transporte como direito social. Né, recentemente também, né, com a novidade da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, sim, lá no artigo 5º também foi incluído, final aí de 2021, né, para início de 2022, também os dados pessoais, né, a proteção dos dados, sim, como direito fundamental. Então, a gente vai vendo que à medida em que a sociedade brasileira ela vai evoluindo, né, mais direitos fundamentais podem ser incluídos na nossa Constituição, né, mas não o contrário, já que a Constituição ela pode ser alterada através de emenda à Constituição, né, a única forma de a gente alterar a nossa Constituição é através da emenda, e é cláusula pétrea, né, os direitos e garantias fundamentais. Aí o que é uma cláusula pétrea? É uma limitação material. Ou seja, a Constituição ela pode ser emendada, mas ela não pode ter como matéria uma emenda à Constituição tendente a abolir ou a restringir os direitos fundamentais. Mas isso não quer dizer que não possa haver emenda sobre essa matéria. Pode, né? Desde que seja para abranger mais. Tanto que a gente tem aí, a gente teve a emenda que inclui o transporte, tivemos agora a emenda que inclui os dados pessoais, né? A proteção dos dados pessoais também aí na Constituição. Então, pode haver emenda à Constituição sobre essa matéria, mas que não seja tendente a abolir ou a restringir. Inclusive, a gente já tem um exemplo de que isso aconteceu, né? Lá também, em meados de 2012, 2013, a gente teve uma emenda à Constituição que pretendia diminuir a idade penal, né? Então, ela não foi aceita, né? Ou seja, a Constituição ela não foi emendada nessa matéria porque se entendeu justamente que a diminuição da idade penal iria restringir o direito e não abranger mais. Verdade. Então a gente tem aí esses dois exemplos. Então essa lista aí, ela acaba sendo uma lista bem extensa, não é algo que dá pra gente definir em duas linhas, assim, direitos fundamentais, porque vai para, enfim, infinitas formas, né, da expressão. Exatamente, Raquel, exatamente. Existe uma pequena diferença, inclusive, entre direitos fundamentais e direitos humanos. Materialmente falando, em termos de conteúdo, eles são a mesma coisa, não é? O direito à vida, as liberdades, então são a mesma coisa. A diferença seria uma diferença mais formal, né? Ou seja, no sentido de onde é que eles estão descritos, de onde é que eles estão definidos. Os direitos fundamentais são esses direitos básicos, são esses direitos essenciais, mas que estão ali no rol, né, de direitos dentro de uma Constituição de determinado Estado. Então, aqueles que estão no artigo 5º, por exemplo, são direitos fundamentais no Brasil. Mas, né, outros países podem prever outros direitos fundamentais. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, são direitos essenciais, são direitos básicos que estão previstos na legislação interna, né, e não só na Constituição, tá, pessoal? A gente pode ver ali Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Índio, Estatuto do Idoso, e dentre os diversos Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, nesses estatutos a gente também pode visualizar direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais tá mais no âmbito interno. Quando a gente fala de direitos humanos, é mais no âmbito externo, que são aqueles que estão previstos em tratados internacionais de direitos humanos. E aí a gente tem inúmeros, né? Mas os principais a gente teria o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a Declaração Universal de Direitos Humanos seriam, assim, os mais, né, os mais importantes. E aí, vindo para essa linha aí, que não é necessariamente tão tênue, né? A gente pode perceber que existe uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, e dentro disso daí, na verdade, existem essas diferenças, elas conseguem... Existem coisas que estão, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e não tem na Constituição, por exemplo? Aqui no Brasil não, porque praticamente o artigo 5º, ele é um copia e cola, tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
quanto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quanto do Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e também aí do Pacto São José Costa Rica. Então, o Constituinte, lá em 88, ele praticamente copiou e colou esses tratados, né, lá no artigo 5º. Então essa parte aí é tranquila. Por isso que eu disse, né? Materialmente, em termos de conteúdo, não tem muitas diferenças, mas é mais formal, ou seja, se está previsto num instrumento legal interno, né, do nosso país, a gente chama de direitos fundamentais. Se eles estão previstos em tratados, em acordos internacionais, aí a gente chama de direitos humanos. Mas é só essa diferença mesmo, Raquel. Justo. E aí a gente indo para uma questão prática agora, professora. Se existe uma violação de qualquer direito fundamental no Brasil, qual seria o primeiro passo que uma pessoa, assim, procurando um advogado, o que esse advogado deve fazer, vendo um caso de... está vendo aqui uma violação dos direitos fundamentais. Qual é o procedimento que deve ser feito? Então, nós temos as garantias constitucionais ou as garantias fundamentais que, embora a nossa Constituição ela não separe o que é direito e o que é garantia, a gente tem essa diferença. Né? Então, direito seria o bem jurídico tutelado, ou seja, o bem jurídico protegido. Sim. Por exemplo, direito. A gente tem o direito à liberdade de locomoção, sim, o direito de ir e vir. Se esse direito de ir e vir ele é violado, nós temos um remédio constitucional, que é uma garantia fundamental do habeas corpus. Então, é como se fosse... Por isso que a gente chama de remédio. Para toda doença, tem uma medicação, tem um remédio. Então, para toda violação a direito fundamental, a gente também vai ter um remédio. Então, para a liberdade de locomoção, especificamente, a gente tem um habeas corpus. Se a informação pessoal, ela for... se o impetrante, se a pessoa, ela não tiver acesso à informação dela mesma, ou seja, informação pessoal, se ela tiver acesso, mas não conseguir corrigir, retificar, ou se ela quer apenas complementar a informação, ela vai até o órgão detentor dessa informação e não consegue acessar a informação, não consegue retificar a informação, não consegue complementar a informação, aí diante da negativa do órgão, ou então do silenciamento do órgão, sim, nós temos o habeas data. Habeas data, que é de informação. Habeas data, que é o da informação pessoal. Mas cuidado, porque não é qualquer informação. Se essa informação ela for, por exemplo, uma informação de obra pública ou uma informação relativa a terceiro, a gente vai ter um outro remédio que talvez seja aí o mais famoso de todos, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança ele é justamente o remédio a ser impetrado para proteger qualquer direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, se não for liberdade de ir e vir, se não for informação pessoal que esteja sendo violada, provavelmente vai ser o mandado de segurança, né? Uma das maiores características desse remédio é a sua subsidiariedade, ou seja, quando não serve para essas duas coisas, aí provavelmente vai ser mandado de segurança. Então, se a gente tem ali uma liberdade de crença, uma liberdade religiosa, uma liberdade de culto, uma liberdade de expressão, manifestação, reunião, uma liberdade de associação sendo violada, provavelmente é um mandado de segurança, né? Inclusive, caiu agora, né, no último exame. A peça de constitucional foi um mandado de segurança, né? E a gente pode até falar sobre isso lá no final, no nosso terceiro bloco, a gente pode comentar um pouquinho sobre essa peça, né? E como a gente também, Raquel, tem outros remédios. A gente tem aí o mandado de injunção, que ele serve para suprir omissão inconstitucional. Ou seja, às vezes a Constituição ela prevê um direito fundamental, mas alguém, ou então um grupo de pessoas não consegue exercê-lo pela falta de norma regulamentadora. Ou seja, você tem um direito fundamental, mas não consegue exercê-lo porque falta uma lei para regulamentá-lo. Sim. Então, é cabível um mandado de injunção. Para quê? Para que ao final, se ele for procedente, o judiciário ele dê um prazo razoável para o órgão competente legislar, editar a norma, e em caso de não edição dessa norma, o próprio judiciário ele estabelece como é que se dará o exercício desse direito. Tem um mesmo lá no artigo 7º, que é a proteção do trabalhador em face à automação. Ou seja, a substituição da mão de obra humana por máquinas.
Né? A gente viu isso acontecer, a gente vê isso acontecendo. Né? Eu sou mais velha, né? Eu tô na faixa dos 30. Isso ainda afeta também o direito ao trabalho, por exemplo, Sim. porque a pessoa não foi substituída, né? Então ela deixa de ter esse direito. Exato. A gente viu, né, os shopping centers, né, substituindo, né, os trabalhadores que ficavam ali na entrada dos estacionamentos, né? Pra quem é das antigas, lembra, em cada cabinezinha tinha uma pessoa que entregava um ticket. Daí você ia sair do shopping. Daí você ia sair do shopping, em cada saída tinha várias também pessoas para receber o pagamento. Daí quando você saía do estacionamento, tinha várias outras cabines com várias outras pessoas para receber o ticket pago. E a gente não vê mais isso. É verdade. A gente vai em um shopping, a gente só tem um lugar que tem uma pessoa, né, e para todos receber. Os outros lugares são máquinas. São máquinas. Exato. A gente vê isso também acontecendo com os cobradores de ônibus. É verdade, né, sendo substituídos ali pela catraca. E, ou seja, uma empresa ela pode substituir praticamente 90%, 95%, 100% dos seus trabalhadores por máquinas, porque não há lei que regulamente, né, quanto é que a empresa ela pode emitir, quanto é que uma empresa, qual porcentagem a empresa teria que requalificar, porque não tem lei. Então esse direito fundamental ele acaba não conseguindo, né? As pessoas não conseguem exercê-lo, né, efetivamente por falta da norma regulamentadora. Então o mandado de injunção ele serviria para isso, para exatamente, né, impor ao órgão responsável para legislar, para criar norma, e enquanto ele não cria, que seja garantido, exercido de uma outra forma. Né? Uma coisa mais prática nesse sentido foi o que aconteceu com a greve dos servidores públicos. Foi exatamente um mandado de injunção. Porque você tem a greve como direito fundamental lá no artigo 9º, só que essa greve ela é estabelecida para o trabalhador civil. A greve do servidor público está lá no artigo 37. É outra situação. É uma outra situação. E a gente já tinha lei para o trabalhador civil. Justo. Mas não tem lei para o servidor público. Então, há uns anos atrás, foi impetrado o mandado de injunção para que os servidores públicos pudessem exercer o direito de greve. Não é que eles não tivessem o direito, eles tinham. Está lá assegurado no artigo 37. Mas eles não poderiam exercer. Aí o resultado do mandado de injunção foi justamente esse. Enquanto não sobrevier norma regulamentadora, os servidores públicos podem se utilizar da lei já existente, que serve para o trabalhador civil, não é? Fazendo aí as devidas adequações. Nossa, então realmente... Esse é o mandado de injunção. Tem esse nome difícil. E aprendendo. Né? A gente também tem um outro remédio que é a ação popular. Né? Uma coisa muito específica desse remédio, dessa ação constitucional, é o fato de que só o cidadão pode ajuizá-la. E é interessante que para o direito constitucional, cidadão é só o eleitor. Não é aquele que a gente vê na TV, cidadania você vê por aqui. Não é a cidadania para o direito constitucional, não é você cuidar da rua, ajudar os vizinhos. Não, cidadania não é isso para o direito constitucional. O cidadão é aquele que tem um documento. Documento eleitoral, ele tem alistamento eleitoral, porta um título de eleitor. E na ação popular isso tem que ser comprovado. Ou seja, para ser cidadão aqui no Brasil, né, não basta ser nacional, que a gente diz que o nacional é o vínculo jurídico, né, com o país, mas não basta ser nacional. Tem que ter alistamento eleitoral, ou seja, tem que ter capacidade eleitoral ativa, votar. Poder votar. Que é exercer o seu direito também. Exatamente. Que é por direito de todos os cidadãos brasileiros. Está em pleno gozo de seus direitos políticos. Isso é ser cidadão. E aí a ação popular serve, né, para o cidadão quando verificar algum ato do poder público que prejudique o patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural. Aí o cidadão ele pode ajuizar uma ação popular. Ação popular, perfeito. E agora, bom, essas explicações foram muito importantes, claramente, para a gente poder continuar a nossa conversa e também compreender um pouco mais sobre essa diferença, né? Direitos fundamentais e direitos humanos e garantias. E agora a gente indo para o nosso segundo bloco.
a gente já compreende como é que funciona dentro do âmbito nacional. E a gente indo para âmbito, enfim, não só o âmbito internacional, mas também o impacto que tratados internacionais têm, como você já tinha falado no começo, né, que os tratados internacionais, eles inspiraram muito do que é a nossa Constituição. E como é que eles são, como é que existe essa conversa para que exista, por exemplo, a própria Declaração dos Direitos Humanos ou as outras declarações, os tratados que você mencionou, como é que eles foram pensados para serem colocados em prática e, enfim, existirem? Pronto. A competência para assinar um tratado internacional é lá do presidente da República. Está lá no artigo 84, que é de competência, que é a atribuição do presidente da República a assinar, a celebrar tratados internacionais. Mas não basta lá a concordância do presidente da República. Para que esse tratado internacional ele passe a valer no âmbito interno, né, ou seja, aqui dentro do Brasil, é necessário passar por um procedimento legislativo. E aí depende, né? Depende se esse tratado internacional ele versar sobre direitos humanos ou não, né? Na verdade, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, todos os tratados de direitos humanos eles eram internalizados como se lei ordinária fosse, independentemente se versassem ou não sobre direitos humanos. Quando a emenda constitucional número 45 de 2004 alterou a Constituição e trouxe, né, lá para o artigo 5º, parágrafo 3º, uma disposição, essa disposição alterou a forma como os tratados internacionais de direitos humanos seriam aprovados aqui no Brasil. Olha aí. Então, desde 2004, os tratados de direitos humanos aprovados a partir dali, né, a partir da emenda 45, eles passam a ter status, né, de norma constitucional. Por quê? Porque o procedimento é praticamente o mesmo das emendas. Então, hoje a gente tem, né, o que eu digo que a gente tem 3 status, né, 3 hierarquias de tratados internacionais. Então, se os tratados internacionais não versarem sobre direitos humanos, ou seja, não tratarem sobre direitos humanos, for um tratado sobre mercado, né, importação e exportação de produtos. Esse tratado ele vai ter o mesmo status, o mesmo nível de uma lei ordinária. É como se fosse uma lei infraconstitucional, ou seja, ele está abaixo da Constituição. Agora, se os tratados for um tratado de direitos humanos, aí você vai ter que verificar se ele foi aprovado antes da emenda constitucional número 45 ou se ele foi aprovado depois. Nós temos um exemplo, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é a mesma coisa que a Convenção, né, Interamericana de Direitos Humanos. Sim. Pois bem, esse Pacto de São José da Costa Rica, né, a gente diz que ele tem um patamar, né, supralegal. Por que supra? Interessante, né? Esse nome. O Supremo Tribunal Federal, né, julgou uma ação e ele disse que esse pacto ele teria esse caráter, né, esse status de supralegalidade. Por quê? Ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Porque justamente o Brasil na época ficou na corda bamba. De aderir ou não? Não, era assim. Porque aqui, e até hoje isso nunca foi alterado na Constituição, nós temos, né, a possibilidade de prisão civil por dívida de depositário infiel. Tá lá ainda isso na Constituição, ou seja, alguém que estava devendo, por exemplo, financiamento de carro. Então, quando a Constituição de 88 foi feita, era possível alguém que tivesse devendo financiamento ser preso. Entendi. Era. Só que aí, o Brasil, ele assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que vedava, que proibia isso. E aí, o Brasil, ele ficou numa saia justa, né, em termos internacionais, porque a Constituição permitia essa prisão, mas ele se comprometeu internacionalmente de não fazer mais isso. E aí o STF julgou, né, e entendeu que a prisão civil por dívida seria ilegal e não inconstitucional, porque está lá ainda. Né? Então, inclusive hoje isso é súmula vinculante. Aí nesse julgamento ele disse assim, olha, os tratados internacionais de direitos humanos que não tiverem sido aprovados pelo trâmite do artigo 5º, parágrafo 3º, que é a emenda constitucional, uma das coisas que a emenda constitucional 45 trouxe, estes terão um caráter supralegal. Então, até agora, a gente tem tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, tem status
de lei ordinária. Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, mas não aprovados com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, supralegais, são supralegais. E aqueles que foram aprovados após essa emenda, né, a partir ali do trâmite do artigo 5º, parágrafo 3º, estes tratados internacionais de direitos humanos têm o mesmo caráter, né, está ali no mesmo patamar de uma norma constitucional, equivalem a normas constitucionais. Um exemplo disso é a Convenção, né, Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Um dos exemplos. Temos também o Tratado de Marrakech, também é um outro exemplo. Esses tratados, a partir do momento que forem internalizados, eles são idênticos a uma norma constitucional. Nossa! Então, assim, para valer... É realmente bem denso, bem profundo. Exatamente. Para valer aqui no Brasil, um tratado internacional, então ele tem que passar por um processo legislativo. Aí com depende votação, se ele trata... isso, Aí depende se ele trata ou não sobre direitos humanos. Sobre os direitos humanos. Aí um processo... Não é que um ou outro não passe por esse processo. Ambos passam por processo legislativo, mas aí é diferente. Perfeito. Então, dando continuidade ao nosso segundo bloco, vamos conversar um pouco sobre alguns casos práticos que estejam aí acontecendo, atualmente ou não necessariamente atualmente, mas que também marcam aí a memória das pessoas. Quais seriam alguns casos que você poderia dar pra gente, professora, de exemplo, sobre a aplicação, né, dos direitos, a aplicação das garantias? Pois bem, veja só, Kel, o que acontece muito são conflitos entre direitos fundamentais. A gente se depara muitas vezes com esses conflitos, ou seja, né, a gente vive na sociedade, né, então cada indivíduo ele vai ter ali o seu exercício, o seu direito fundamental, mas muitas vezes esses exercícios entram em conflito. Né, então acaba que um direito fundamental briga com o outro. Ora, né, então o STF, ele dentro da sua interpretação da Constituição, ele se utiliza muito, né, de alguns métodos, né, que a gente chama de métodos de interpretação, princípios de interpretação constitucional, e aí ele vai se utilizar muito, né, do princípio da concordância prática, da harmonização, porque a ideia, não é que nenhum direito fundamental ele seja excluído, né? Mas só que é o seguinte, nenhum direito fundamental é absoluto. Né? Uma das características que a gente tem dos direitos fundamentais é que os direitos fundamentais eles são relativos. Nem o direito à vida, nem o próprio direito à vida que a gente coloca ele num patamar, né, bem alto, no endeusamento do direito à vida, nem ele mesmo é um direito absoluto. Na verdade, a doutrina, né, trata que a gente teria algum direito absoluto, que seria, por exemplo, ali, não é, praticar a tortura, né, proibição, vedação à tortura. Alguns doutrinadores vão dizer que esse seria absoluto, pelo entendimento de que a gente não tem como relativizar a tortura. Mas, assim, em regra, a gente tem essa afirmação de que nenhum direito fundamental absoluto, todos eles podem ser relativizados. Então, a gente tem muitos casos, né, por exemplo, envolvendo os direitos à liberdade religiosa, a liberdade de culto, né? Então a gente teve um caso, né, que por exemplo, aquele caso do Porta dos Fundos, né? Naquele caso dos Porta dos Fundos, que eles sempre têm um seriado, um especial no final do ano, e né, sempre que existe uma crítica especificamente ao cristianismo. Exato. Né? De final de ano, envolvendo ali a religião cristã. E aí, vez em sempre, há uma ação judicial, né, para impedir a veiculação, né, dessa série aí do Porta dos Fundos. O que se entendeu até hoje, né, nos tribunais é de que não, aquele seriado ali não violaria, né, a liberdade audiovisual, né, do grupo de humor. que não violaria a liberdade religiosa ou seja, então nesse caso, por exemplo, você tem a prevalência, né, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação em face da liberdade religiosa. Justo. Mas até porque aquele caso ali, então, só para contextualizar, então, é uma questão de humor, aquilo dali, né? Então, para outras
outras questões aí do que são os limites do humor, enfim, é uma outra temática, mas é também porque eles não estão necessariamente se manifestando religiosamente, eles estão se manifestando de forma artística, de forma humorística, sobre uma expressão religiosa, né? Então, já não é a mesma coisa do que por exemplo, a peça, que a gente também pode falar sobre isso daqui a pouco, que é uma igreja que não podia realizar o culto. É diferente, né? Porque a expressão religiosa não está sendo exercida necessariamente. Inclusive, né? Aí na OAB caiu justamente essa temática de uma forma diferente. Você tinha ali um ato de um prefeito proibindo ali a manifestação religiosa, né, vedando ali, na verdade, restringindo um pouco a liberdade de culto e também de manifestação, né, já que no caso ali da peça aqui do 34º, né, do mandado de segurança inconstitucional, o rapaz, acho que era João, né, João, não eu acho que era João, não me falha a memória. Ele, além, né, do culto, né, da liberdade de manifestação e expressão ali na temática religiosa, ele também imprimia um boletim, né, como se fosse um jornalzinho. Verdade. Então ali, e desde 88, né, diante da história brasileira, a Constituição de 88, ela também proibiu, né, as mais variadas formas de censura. Exatamente. Então, assim, a matéria, né, qualquer temática, ela é veiculada primeiro, né? E aí, se ferindo algum direito, é que o judiciário ele vai analisar se de fato, né, aquela produção audiovisual está ferindo ou não direito, né? Que é diferente de censura, né? Sim. Censura é proibir antes mesmo que ela seja veiculada. Exatamente. Né? Então, não pode haver a censura a qualquer, né? E nenhuma produção audiovisual, né? Em termos sociais, ideológicos, políticos, etc. Não pode haver censura. Tá lá no artigo 220. Então, direito. É direito. Então, a gente tem muitos casos nesse sentido, de conflitos mesmo. De conflitos entre direitos fundamentais. Perfeito. E agora a gente já emendando, que a gente estava falando agora da peça da terceira fase, não, do 34º, e enfim, né, da parte realmente da aplicação dentro do exame de ordem. Nosso terceiro bloco é o bloco final do nosso podcast. A gente sempre fala sobre o exame de ordem e sobre como é que esses assuntos que a gente aborda no nosso podcast são abordados. Então, professora, você pode até comentar um pouco também, apesar de que os nossos seguidores do Vai Cair na OAB já acompanharam também os comentários que aconteceram sobre a segunda fase, mas você também poderia falar assim um pouco mais sobre essa segunda fase especificamente, né? E também como o assunto que a gente está falando aqui, os direitos fundamentais, eles podem cair no exame de ordem, na primeira ou na segunda fase também. Na primeira fase, tende a cair mais a letra da lei mesmo. Sim. Então, digo que é essencial nesse conteúdo de direitos fundamentais, né, e direitos humanos, enfim, é essencial você ler ali do artigo 1º ao artigo 17, porque vai tratar justamente dos princípios fundamentais, né, objetivos fundamentais da República, princípios que regem as relações internacionais, que é ali o 1º ao 4º. A gente também, aí tem o artigo 5º. O artigo 5º você tem que ler do início ao fim pelo menos umas 10 vezes. Artigo 5º você tem que estar aquele decorado na cabeça. Tem que estar ali memorizado, o artigo 5º todo, viu, minha gente? Sem nenhuma linha a menos. Ipsis literis, sem tirar nem pôr, né? Exatamente. O artigo 5º você tem que ter lido. Mas o que eu diria é que os principais incisos ali do artigo 5º seriam os incisos 4º, 6º, 8º, né? Porque traz justamente a temática aí que caiu, né, no último exame na peça, que é a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de culto. Esses temas, eles são, né, muito cobrados, tanto na primeira quanto na segunda fase. Perfeitamente. Mas a gente tem ali também, né, inciso 11, inciso 12, que vai tratar da violação de domicílio, também importante, né, da proibição ali, a invasão de domicílio,
sem consentimento do morador, né? Fora algumas exceções. A gente também tem ali o direito à vida privada, à imagem, à honra, também cai muito. A gente também tem ali inciso 14, né, que vai tratar da liberdade de reunião, né, pacífica e sem armas. Inclusive, recentemente teve uma decisão bem interessante sobre a liberdade de reunião, porque essa liberdade de reunião ela exige um prévio aviso. Mas daí o que seria prévio aviso? Não é autorização, tá? Não precisa ter a autorização, pedir da autoridade. Pedir para ter, não. Você só vai comunicar, olha, a gente vai se reunir em tal data, em tal local, para isso aqui, pronto. Só informar, né? Até para que os poderes públicos eles se organizem. Justo. Mas aí daí o que seria o prévio aviso? A gente tá na era da internet. Né? Tudo a gente combina pela internet. Então tem movimentação ali no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Os eventos que existiam antigamente no Facebook. Né? Então a gente abre o evento ali e todo mundo já combina nos meios. Então o STF já se manifestou no seguinte, de que se há essa ampla comunicação nas redes sociais, o prévio aviso já está estabelecido. Perfeito. Não haveria necessidade de um prévio aviso formal, de você redigir um ofício e levar lá no órgão. Se foi veiculado nas redes de forma ampla, pública e notória, aí as autoridades já se considerem avisadas de que a reunião vai acontecer. Então tem que estar sabendo, tem que acompanhar o que também está acontecendo na internet. E interessante que você também comentou agora, que quando a gente fala sobre alguns desses direitos, tem também essa interdisciplinaridade dentro do exame de ordem, né? Então também pode haver uma questão que tem uma questão constitucional, alguma parte sobre direitos, e também, por exemplo, como você tinha falado, direito à dignidade. E aí existe alguma violação da dignidade da pessoa. E também pode ir para uma outra temática, como penal, por exemplo. Pode. Então, se a gente fala do direito à vida, né? E a gente falou da relativização do direito à vida. Lá no Código Penal, né, tem uma relativização que até é polêmica, mas tem relativização. Tá lá, né, a questão lá do aborto, se colocar em perigo a vida da gestante, por exemplo, há permissividade. Né? Então, querendo ou não, é uma relativização à vida. O STF também já se manifestou, né, da interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Então, ou também foi uma relativização. De estupro, né? Exatamente, em caso de estupro, risco de vida gestante. Essas duas questões, elas já estão expressamente lá no Código Penal. Não vai ser considerado a prática, né, de crime de aborto se for em caso de estupro ou em caso em que a gestação ela coloque em risco a vida ali da mulher. Justo. E o STF, né, através de um habeas corpus, também já se manifestou nesse sentido, de que a mulher ela pode interromper a gravidez se for no caso de feto anencéfalo. E aí, justamente pela polêmica de que existe entre quando começa a vida ou não. Ainda tem aquela contagem, aqui né? A legislação brasileira. Exatamente, Raquel. A legislação brasileira, né, ela não tem essa definição de quando começa a vida, só quando ela acaba. Né? Na lei de biossegurança define o que é morte, por exemplo. A parada das atividades cerebrais. A morte a gente tem bem definida, mas a vida a gente ainda não tem. Existem as várias, né, doutrinas e as várias opiniões sobre quando começa ou não. E vai para outras temáticas também. Exato, enfim, né? Exato. É pano para muita manga que a gente tem aqui também. Perfeito, professor. Então é importante que os OABeiros estejam a par de atentos todos esses entrelaçamentos, né, principalmente que quando a gente fala, né, de direitos constitucionais, direitos humanos, também eles se interseccionam muito. Né? Na disciplina de direitos humanos, às vezes cai muita questão assim, como é que determinado direito ele é previsto na Constituição e em tal tratado. Então você tem que saber, né, como é que o tratado ele fala daquele direito e como é que a Constituição também aborda, e fazer, né, esse entrelaçamento entre a Constituição e o tratado. Cai muito. Então a prova de direitos humanos mesmo cai muita questão de criança e adolescente, envolvendo o ECA, mas também envolvendo a Convenção Internacional. A prova de direitos humanos também traz muita questão relativa à violência doméstica e contra a mulher. Aí vai exigir uma lei Maria da Penha, que já é uma lei penal, né? Já é uma lei penal. Exatamente. E aí também tem Convenção de Belém do Pará,
tem direitos das mulheres na Constituição. Então, é interessante que, né, o OABeiro e a OABeira, ele se atente a essas questões e as novidades também. Exato. Né? Sempre vai ter uma emenda, sempre tem uma... Da retificação de registro de pessoas trans, já caiu 3 vezes nas provas. Então, é importante que o examinando ele esteja atento, né, ao que o STF e que demais tribunais estão aí cobrando. Perfeito, professora. E só pra gente poder terminar também, já estamos chegando ao fim do nosso episódio, você teria alguma dica de como fazer com que o OABeiro que está aí estudando consiga reter tantas informações? Talvez seja uma pergunta mais minha, assim, de como é possível lembrar de tantas coisas. Eu acho que, assim, desde o início do curso, né, você tem que ir adquirindo a base. Sim. É essencial que você tenha feito uma boa graduação. Mas, se não fez, né, não tem problema, não. Identificar as suas maiores habilidades, né, para verificar quais são as disciplinas que você tem mais facilidade, Justo. Quais as que você tem menos facilidade. O treinamento por questão é essencial, então a gente tem vários sites aí, né, que disponibilizam um banco de questões. Então, fazer questão verdade. É essencial, porque elas se repetem. Não exatamente, né? Mas as temáticas, elas são muito repetitivas. Uhum. Então, vai ter algo que você sempre vai ler ali na prova. Eita, já vi isso em algum lugar. Então, treinamento por questões é essencial. Ler a letra da lei é muito importante. Então, quando a gente fala de constitucional, tem que ler. Né? Se a gente fala de direitos fundamentais, do 1, né, do artigo 1º ao artigo 17, não só os direitos fundamentais em si, ali do artigo 5º, mas direitos políticos caem muito também, direito à nacionalidade cai muito também, e é sempre entrelaçado. Nunca vai cair só uma questão de direitos políticos. Não, vai ser direitos políticos mais remédio constitucional, por exemplo. Então, direito à nacionalidade, mais direitos políticos, mais remédio constitucional. As questões sempre da FGV-OAB, elas tendem a misturar os conteúdos. Essa complexidade, né? Então, olha aí, ouvintes, prestem atenção nas dicas que a professora Maíra acabou de passar. E também continuem acompanhando o nosso podcast do Vai Cair na OAB, ou Sonora Jurídica. E também sigam a nossa página do Vai Cair na OAB no Instagram. E também a página da professora Maíra Kestenzetsky. Professora, seu arroba, por gentileza. @Maíra SMK. Olha aí, bem mais fácil do que o sobrenome dela. Sobrenome, Raquel. Inclusive, né, eu faço uma brincadeira com os meus alunos. Olha, vocês passam na OAB antes de acertarem o meu sobrenome. Olha aí, então é muito... É um desafio, mas que é muito fácil de ser alcançado, né? Até porque eu já consegui acertar seu sobrenome, então a possibilidade de eu passar na OAB também existe. Olha aí, Raquel. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Acompanhe os próximos episódios também. E também os episódios anteriores estão todos disponíveis no Spotify e também no nosso feed no Instagram. É isso, professora. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada a todos que estão nos escutando e ao convite aqui do Vai Cair na OAB. Perfeito. Tchau, tchau, gente.